minutos. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, e comigo, para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e a defensora pública, ou melhor, a economista Rita Mundim. A defensora pública Silvana Lobo está com a gente hoje não. Bom, pessoal, está suspensa no STF a legalização da pejotização, em que empresas contratam prestadores de serviços como pessoa jurídica para evitar o vínculo empregatício formal. O ministro Gilmar Mendes suspendeu a tramitação de todos os processos sobre o tema. A decisão foi tomada após a Corte reconhecer em votação concluída no fim de semana a repercussão geral do assunto. Isso significa que os ministros selecionaram um processo do tipo para que seu desfecho sirva de parâmetro para todos os casos semelhantes, unificando assim o entendimento da justiça brasileira como um todo sobre o assunto. Não há uma data definida para que o Supremo paute o processo para julgamento no plenário, mas já tem um caminho aí de solução desses processos. Eduardo, isso também coloca o STF em rota com a justiça trabalhista, né? Em rota de colisão, eu diria. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Vou contar um pessoal aqui. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. A carteira foi assinada aos 14. Então, aos 49 eu já teria tempo para aposentar. Mas as coisas do INSS eu consegui uns 3 anos depois. Aí fui no Emanuel, falei, chefe, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu pagava sobre 10 salários mínimos, né? Estava trabalhando na rádio há 20, 30 anos. E agora, na hora que veio o din-din, veio sobre 5. Quer dizer, era 5, né? Hoje já são 2,5. Me dá uma moral aí, me transfere esses 10 salários mínimos que o senhor paga para mim desde o primeiro dia que eu entrei na rádio, em PJ. Eu já tenho mesmo uma empresinha que dou nota de cachê e tal, uma microempresa. E eu tô vendo essa prática aí para fora tudo, tal. Você vai reduzir suas despesas e eu vou ganhar um tiquinho mais. O imposto que eu vou pagar é menor, um pouco menor da empresa. Ele falou, eu te dou a resposta nos 3 dias. E o sábio Emanuel me chamou e falou assim, ó, tá bom, eu vou fazer isso para você. Mas com a economia que eu vou fazer dos encargos sociais, eu vou criar um vínculo para você de 3 salários mínimos, tá bom? Eu falei, tá bom. Então eu que ganhava 10 passei a ganhar 3 salários mínimos. Situação que persiste até hoje na rádio. Mas eu não entendi aquilo. Falou, para mim estava bom. Depois eu vinha trabalhar na Record, e aí eu fiquei mais atento a isso, porque as grandes redes de televisão fazem isso, né? Faziam isso muito no país. Além de N empresas, de N situações, né? Isso é só o meu casinho. O que teve de gente, colega meu, indo na justiça depois que saiu e ganhando uma baba de dinheiro, porque a Justiça do Trabalho reconhece férias, 13º, todas as vantagens. Eu, inclusive, tive chance de entrar na Record, né? 11 anos nesse tipo, não é meu feitio, mas enfim, teve gente que ganhou milhões e milhões. Tem colegas que estão aí na justiça aí, com ações de 9 milhões. E o Gilmar Mendes é inculcado com isso. Ele já cancelou a ação de um colega. Eu vou dizer aqui porque não esconde ninguém, fala em público, o Maracanã ganhou uma ação gigantesca e estava tudo certo na hora de pôr a mão no dinheiro, quase tirou. Eu acho que o ministro tem 2 preocupações. Eu só acho, né? Não conheço o processo todo. Uma é de botar ordem na casa, porque de fato o trem está uma doideira no Brasil. E vai estourar tudo lá. E outra, deve estar sofrendo uma pressão muito grande das empresas, porque o prejuízo é gigantesco. Ô Rita Mundim, esse movimento do STF é em torno do, tipo assim, tem muita ação chegando e movimentando. Vamos vamos dar uma organizada aqui e ver qual decisão tomar. Você acha que é um caminho interessante? Bom dia. Bom dia, Júnior. Quem dera que as motivações do STF fossem essas. O que eu vejo é que existem interesses aí, interesses de profissionais, né? Porque, vamos lá, qual é o problema da pejotização no Brasil? É o excesso de imposto sobre a carteira assinada. Então, as empresas, elas para aliviarem o custo trabalhista delas, elas dão a opção do contrato de uma PJ, de uma pessoa jurídica. Então, a maioria dos profissionais liberais que ganham acima de 4, 5 mil, eles são contratados através da pessoa jurídica, que é a forma que as empresas têm de minimizar esses custos trabalhistas e a forma que os profissionais liberais têm de poder trabalhar no Brasil.
tamanha é a carga tributária do país em cima de qualquer coisa. Então, isso é um problema estrutural. Então, é um problema que teria e deveria ter sido resolvido, e foi, em parte, com a reforma trabalhista. Então, os contratos de trabalho, eles têm que ser mais leves, eles têm que ser respeitados e firmados entre quem emprega e quem está trabalhando. Mas aí, é claro, o pessoal recorre à justiça e, nesse caso específico, no governo Jair Bolsonaro, houve tipo uma devassa em cima do pessoal da Rede Globo. Mas não são só as empresas de comunicação que usam desse artifício. Todo mundo é contratado como PJ. E o que aconteceu? Essas estrelas entraram no STF e agora vão recorrer para punirem a União pelas perdas, etc. e tal. Ainda vão, além de poderem ganhar esse processo, vão mover um outro processo contra a União. Mas o que a gente precisa no Brasil é a moralização do trabalho. É menos imposto, menos carga tributária em cima da folha de pagamento. São relações trabalhistas mais leves, com as pessoas arcando com a palavra e com a responsabilidade daquilo que se comprometeram, tanto o empregado quanto o empregador. E o que nós temos? Um STF botando o dedo, mais uma vez, em um assunto que deveria ser da competência da Justiça do Trabalho. Então, para que tem Justiça do Trabalho? Então, vamos fechar a Justiça do Trabalho. Ô Marcelo da Fonseca, e esse debate aí? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, eu fico com a impressão, quando eu vejo um caso como esse, é o tanto que é confuso um pouco o nosso sistema judiciário, né? O tanto que os órgãos do judiciário às vezes batem cabeça, e eu fico pensando tanto que isso traz insegurança, né? Para toda a população, para o sistema jurídico brasileiro de forma mais concreta. Porque o que aconteceu? O Supremo chegou ao entendimento há alguns anos. A Justiça do Trabalho estava ignorando esse entendimento. A Justiça do Trabalho, seguindo as leis que estão previstas, né, na lei brasileira, ela passou a ignorar algumas decisões do Supremo. E aí chega o Gilmar Mendes, de uma canetada, ele derruba tudo. Ele derruba tudo no país inteiro, né? As decisões estão todas suspensas, sem data para voltar o tema a ser discutido. Então eu fico pensando, aquele trabalhador que entrou com uma ação e levou 3 anos para ter uma decisão em primeira instância, levou mais 5 anos para ter uma decisão em segunda instância, chega no Supremo, joga tudo no chão. Eu fico imaginando o que esse cidadão pensa, né? Olha, a justiça, vale a pena recorrer à justiça, sim? E aí cria uma frustração muito grande. Eu acho que o principal ponto que eu vejo nessa história toda, né? O mérito, né, do que a pejotização traz de bom e o que traz de ruim, tem que ser discutido, cada um pode achar vantajoso ou não. Agora, o que fica claro nesse caso é o poder que o ministro do Supremo tem para simplesmente, numa canetada, mudar tudo que está acontecendo no país. E aí, William, arremata esse assunto aí pra gente. Bom dia, Júnior Moreira. Que chega a muitas pessoas, muitos trabalhadores. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia aos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Vínculo empregatício, subordinação. O trabalhador deve ter um superior e deve receber ordens dele. Pessoalidade, o trabalhador não pode ser substituído por outra pessoa. Não eventualidade, o trabalho deve ser contínuo, ou seja, habitual. Onerosidade, o trabalhador deve receber um pagamento. Trabalho executado por pessoa física. Pois bem, dito isso, eu me dou como comprometido, né? E não posso me pronunciar sobre isso em função de uma causa que eu tenho, trabalhista, que envolve justamente pejotização. Então, qualquer fala minha aqui, ela vem com o meu lado emocional e não racional. O que eu posso dizer para os senhores é que nós temos uma CLT, nós temos uma lei trabalhista e nós temos os tribunais que devem ser respeitados. E o que eu vejo cada vez mais são decisões de primeira instância sendo anuladas em função da opinião de um ministro. Nessa brincadeira, então, o Gilmarzão da Massa te derrubou, então, né? Não é que derrubou. Eu acho que são interpretações. E cada caso é um caso e deve ser analisado justamente pelas instâncias responsáveis por isso.